esperar algumas pessoas entrarem. Bom, pessoal, já vou iniciar aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana Maia, apresentadora do Papo Decor. E hoje o Papo Decor vai ser um pouquinho diferente. A gente resolveu fazer uma live justamente por essa questão do coronavírus, por segurança, tanto da nossa entrevistada quanto nossa também. E também por causa de uma questão de responsabilidade social. Não é saudável nós sairmos, né? Então a gente pensou em fazer uma live, um bate-papo aqui com vocês, bem legal, com vários assuntos interessantes. E a nossa entrevistada de hoje é a arquiteta Isabela Arantes, da Office 3. Vamos ver se ela já está por aqui. Já está por aqui. Então, hoje eu vou conversar com a Isabela um pouco sobre resultado de obra, né? Que é uma questão que muita gente que está começando a construir fica em dúvida. A minha obra ela vai ser igual ao meu projeto? Vai ficar igual? Vai ficar diferente? Então, é isso que a gente vai conversar com ela hoje. Eu vou chamar ela aqui. Vamos lá. Peraí. Oi, Olá! oi, tá dando certo. Oi, tudo bem? Oi, Isabela, como é que você tá? Tudo jóia, e você? Tô bem, graças a Deus. Então E vamos lá, aí? deixa eu ajeitar aqui. Tudo certo? Tudo certinho? 20% de Então bateria, eu já será que estava aguenta? introduzindo aqui, né, que a gente teve que... E a gente vai fazer rapidinho. Colocar meu car- Deixa eu colocar meu carregador aqui, peraí. Ok. Deixa eu ver se tá. Não dá muito certo, não. Deve ter carregado, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Quer Eu sair, a gente coloco entra de qualquer novo? coisa. Não, não vai adiantar. Tem que carregar. Então, vamos lá. Então vamos lá. Eu estava introduzindo para o pessoal que já está aqui acompanhando a gente, né, que a gente está fazendo esse modelo diferente de entrevista, justamente pela questão da quarentena e etc e tal. E eu dei uma introduzida, né, que você é arquiteta da Office 3, mas agora eu te dou o espaço para você se apresentar e falar um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Isabela, para quem não me conhece, eu sou arquiteta do Office 3. O Office 3, esse ano a gente está fazendo 10 anos. Antes eu trabalhava sozinha, né? Aí, a primeiro momento, eu me uni com a Lígia Valença. Logo depois, eu me uni com o Juliano Rufato, que é engenheiro. E esse ano a gente se uniu com a Mari, que é a Mariângela, que era a nossa estagiária, ela já estava 6 anos com a gente, e a gente abriu a sociedade para ela também, que é uma pessoa que agrega super no escritório. Uhum. E nós estamos completando 10 anos esse ano de Office 3. Mas eu já tenho, acho Muito que, legal. de profissão, acho que eu tô com quase 17 já. Bastante tempo. É um pouquinho. E essa questão, já para a gente começar a introduzir o assunto, né, que é sobre obra, se ela fica ou não igual ao projeto, como que fica a expectativa. Existe muita expectativa sobre isso, né, de quem, por exemplo, vai projetar uma casa, uma obra em si. Olha, é para ficar, na verdade, tá? É um conjunto de coisas, né? Por exemplo, Uhum, vai desde a sua mão de obra, desde um sim. acompanhamento do profissional, né? Então, assim, que o ideal é que saia, que tem jeito de sair, tem jeito de sair, mas vai variar de um monte de coisa. Vai definir, por exemplo, o cliente seguir a risca o que foi projetado. Por isso que a gente fala assim, discute bastante durante o projeto, para a gente não chegar na hora, sair fazendo alterações que não estão programadas, e Uhum. isso vai dar maior trabalho depois, né? Então, é para sair sim. Agora vai depender desse conjunto de coisas. E na hora de pensar em um projeto, qual que é a primeira coisa que a pessoa que vai construir precisa fazer?
Na verdade, o que a gente fala para o nosso cliente, né? Existe um programa de necessidade. Então, o cliente vai chegar aqui, a gente vai fazer um briefing com ele, perguntando, vamos supor que ele queira fazer uma casa. Então, a gente vai Uhum. perguntar o que ele pensa da casa dele, cômodos, a gente faz uma análise geral, já pensando, Certo. inclusive, no layout, nos móveis que ele pretende colocar. Ah, eu tenho uma varanda, quantas pessoas você quer que fiquem nessa varanda? Ah, você cozinha, você não cozinha. Então a gente entra dentro da intimidade da pessoa, porque a gente precisa saber Uhum. desses detalhes que fazem toda a diferença na hora de fazer a edificação do projeto, né? Então, assim, é uma conversa normalmente longa, uma conversa normalmente de 1h30, 2 horas. Esse briefing, a gente precisa mais ou menos desse tempo para captar o que o cliente deseja. Certo. E o que levar em conta na hora de escolher um arquiteto? Porque, assim, quando a maioria das pessoas a gente vê, né, que está pensando em construir, começa a cogitar essa possibilidade, tem um terreno, já tem tudo isso preparado, chega a hora de escolher o arquiteto. O que levar em conta nessa escolha? Então, eu acho o seguinte, que assim, primeiro você tem que se identificar com o profissional que você está trabalhando. Hoje tem mídia social, tem um monte de coisa, obras, placas Uhum, na rua, né? Que você consegue ver o sim, trabalho do profissional e falar assim, poxa, eu me encaixo mais ou menos nesse estilo. Então, isso aí é fundamental, tá? E depois eu sempre falo assim que tem que ter uma sintonia legal, porque a gente brinca que uma obra é um casamento. Dificilmente uma obra dura menos que assim, normalmente uma obra hoje normal entre projeto, aprovação de prefeitura e execução dessa obra demora um ano, tá? Então assim, é uma programação média, tá? É daí para mais. Pode ser que seja um pouquinho menos, mas é mais ou uhum, menos essa programação. Eu brinco que é um casamento. Então, se você não tiver uma boa ligação com profissional e cliente, é complicado. Então, o ideal é que tenha sim. essa, né? Mas é mais ou menos isso. E isso pode ser muito visto na conversa também, né, que você falou que vocês têm, que é mais longa, que conhece bastante. Aqui a gente, no nosso escritório, por exemplo, nós somos em vários profissionais, né? A gente fala que o projeto ele passa pela mão de todo mundo. Tá? Então, por exemplo, às vezes sou eu que atendo Legal. a primeira vez, mas depois passa para a Lígia, depois passa para o Juliano, depois passa para a Mari, como para outras meninas também que trabalham com a gente, em outras arquitetas, tem estagiárias. Então, assim, o projeto em si é conversado bastante, mas sempre a gente Uhum, respeita muito o gosto do cliente. Por exemplo, tem cliente que gosta de um negócio moderno, tem cliente que gosta de uma obra mais rústica, mais acolhedora, mais aconchegante, tem um que é mais minimalista, tem um que é mais clássico. sim, Então, a gente não tem aqui no escritório falar assim, nosso jeito é assim e a gente não. Não, a gente respeita muito o gosto do cliente. Então, a gente sempre procura colocar a nossa identidade, fazer que o negócio fique bonito dentro daquele estilo, mas que atenda o gosto do cliente. é bem importante, né? E como que funciona essa primeira ida ao escritório? A pessoa ela marca por WhatsApp, por e-mail, como é que funciona? Então, na verdade, a gente pode contatar por WhatsApp, pode deixar um recadinho no inbox pra gente, a gente entra em contato com a Uhum, pessoa, marca um horário, liga no escritório, marca um horário, agenda um horário. E a gente sempre fala, assim, às vezes quando por exemplo, existe um casal que quer fazer, vira os dois juntos, porque cada um tem uma ideia, a gente passa muita informação, sim. a gente passa, assim, experiências de outros clientes também, que, ó, isso Legal. funciona, isso não funciona. Por exemplo, você gosta disso, mas, ó, isso aqui acontece isso, isso, isso. Você gosta dessa possibilidade? Não gosta? Churrasqueira dentro da casa, ela funciona? Não, ela não funciona. O que tem que fazer para funcionar? Então, assim, a gente fala que tudo tem jeito, tá? Mas, assim, tudo tem que ser muito estudado para não dar o problema, entendeu? Com certeza. E depois que já foi feita essa reunião, que já foi discutido, que já foi acertado, quais são as fases do projeto? Então, a gente fala que, assim, primeiro tem essa conversa, aí, né, dentro dessa Uhum, conversa, aí a gente vai sentar e vai projetar. Então, aí a gente fala que a gente trabalha em etapa. A primeira etapa é a planta baixa, né? Porque a gente vai sentir o terreno de acordo com as necessidades do cliente. Então, a gente faz uma planta, apresenta para o cliente. E essa planta ela vai entrar em desenvolvimento. O cliente vai levar para casa, vai analisar, ele vai falar o que ele gosta, o que ele não gosta. Tem clientes que a gente acerta na primeira, mas tem clientes que a gente tem um uhum, desenvolvimento maior, que é mais detalhista, que já
tá mais focado. E também tem um cliente que muda de ideia, que fala assim, ah, não, eu estava querendo isso, mas eu resolvi que eu devo fazer outra coisa. Então, a primeira etapa é a planta baixa. Aí, a segunda etapa que a gente fala é a parte de volumetria, que é a fachada. Então, a Uhum. gente faz uma maquete eletrônica, faz um vídeo que você circula pela casa. Então, você vai sentir a volumetria, que é muito importante também. Isso aí é o que a gente fala, assim, às vezes a gente coloca um prazo, né, para apresentar tudo isso. Uhum. Mas às vezes a gente está fazendo e não está ficando do jeito que a gente gosta. A gente até conversa com o cliente e fala assim, ó, me dá mais uns 2, 3 dias, ou me dá mais uma semana, mas a gente tem que fazer e tem que ficar bom. Porque que acontece? Certo. Isso aí também, às vezes, para ele, se faz um negócio, por exemplo, que a gente não ficou satisfeito, isso aí, até para uma venda, depois ela fala assim, eu vou fazer para entregar um serviço. A gente não gosta de fazer isso, porque até para uma venda futura, até para uma valorização do imóvel, isso é ruim. Então, assim, se você faz um negócio, e eu sempre falo, fazer o bonito e o feio é o mesmo preço, tá? Então, assim, Uhum. se você tem um negócio que é uma obra que é bonita, então ela vai ter um valor, a fachada tem um valor agregado muito importante. Quanto à Sim. disposição, à funcionalidade da planta também. Não adianta você fazer um projeto, que ele pode ser lindo de fachada, mas que a organização inteira é cheio de curva, é cheio de quina, isso aí não vai funcionar, você não vai colocar móveis, não foi pensado o armário que vai colocar, a tua necessidade, ficou pequeno esse ambiente. Então, assim, tem que ser tudo muito bem estudado, porque depois que está erguido e você mexer, é mais complicado, né? Então tem que ser muito bem conversado. Acaba dando até mais gasto para o cliente, né? Sim, sem dúvida. A gente costuma conversar muito com o cliente, muito mesmo, Isso é importante. sobre todos os detalhes. Tem cliente que fala E assim aí, pra então, gente, não, mas isso, e a gente sabe que não funciona, a gente fala até o cliente entender. Se ele tá consciente, ele fala, não, eu não quero isso, eu quero do meu jeito. Então tá bom, aí a gente vai respeitar, a gente tentou. Mas ele não que ele quer do jeito dele, então vamos fazer o que ele quer, entendeu? Tem isso é também. importante vocês fazerem a Tem parte de que vocês agradar. também, né? Exatamente. E assim, é importante ter uma empresa de confiança para a compra dos materiais como revestimentos e acabamentos? Por quê? Não, sem dúvida. Hoje em dia, sem dúvida, porque é aquele negócio, não é a segurança que você vai receber o produto, né? E outra que o produto tem qualidade, que o produto vai chegar na data que vai ser marcado, porque tudo tem um cronograma. Por exemplo, cliente que faz um financiamento da Caixa Econômica. Ele tem prazos, então assim, ele tem que contar se, por exemplo, a loja falou assim, não, esse produto seu vai chegar em 15 dias, tem que chegar em 15 dias. Tem que chegar em 15 Pode até dias. atrasar 1, 2 dias, mas não pode atrasar um mês, entendeu? Senão vai Uhum, prejudicar o cliente. E se o produto, por exemplo, sim. se você pega uma empresa de nome, uma empresa que tem uma responsabilidade, às vezes calha de uma peça vir com defeito. Acontece, entendeu? Mas a empresa vai se responsabilizar e ela vai trocar para você. Né? O cliente sempre tem que estar satisfeito. Então, assim, é de suma importância ter uma empresa de credibilidade. E como escolher essa empresa? Quais dicas você dá para quem está aí escolhendo essa empresa? Olha, eu acho assim, a gente vê quanto tempo está no mercado, também isso é importante. Conversar com Muito. pessoas que já fecharam também com a empresa, que já teve o contato com a empresa. E eu acho que é isso, né? Não tem assim, o contato, é procurar saber da empresa, ver quem fechou, ver o tanto tempo que está no mercado, se teve algum problema, se não teve problema, aí não tem erro. E assim, acontece muito do cliente ficar receoso de fazer alguma coisa no projeto por medo da obra não sair exatamente igual ao projeto. Olha, difícil, assim, difícil. Como assim? Não entendi a tua pergunta. É, Por exemplo, uma bancada diferenciada com uma pia com um formato diferente. Aí o cliente fica naquele receio de colocar isso no projeto porque não tem certeza se a empresa ela vai dar conta de executar. não, se a empresa não dá conta de executar, você tem que procurar uma que dê, né? Então, assim, que nem se eu me proponho fazer alguma coisa,
eu tenho que dar conta de fazer aquilo. Então, eu me responsabilizo em fazer. Se eu não der conta, aí eu vou sofrer as consequências. O cliente vai ficar insatisfeito comigo, vai me queimar, né? Eu vou ter prejuízo, enfim. Agora, se você se propõe a fazer qualquer coisa, por exemplo, contratou uma empresa, falou assim, não, eu vou fazer o piso lá da tua obra. Ela tem que ter a responsabilidade de dar conta de fazer, né? Então, assim, por isso que existe um projeto, justamente para tanto o profissional que vai executar olhar e falar assim, não, isso eu faço. Agora, isso eu não faço. Aí a gente vai procurar quem dê conta de fazer. Uhum. É interessante essa empresa que tem os produtos, no caso, acabamento, revestimento, ela já tem um serviço de instalação acoplado? Eu acho que tudo que agrega é interessante, né? Então, por exemplo, o cliente ele pode sair da empresa já com um acabamento fechado. Assim, não, eu quero saber quanto que é o valor do piso, quanto que é o valor dos materiais que eu preciso para assentar esse piso, e eu quero saber quanto que fica a mão de obra, né? Eu acho que é mais um ponto a favor da empresa. Acaba ajudando na questão até da confiança, né? Do arquiteto com a empresa. Como também, hoje em dia, muito das empresas, eu acho que até a Espaço Decor também, ela conta com profissionais da área. Sim. Isso é muito importante. Lá tem arquitetos, até uma arquiteta que trabalhou conosco, a Vanessa, que a gente gosta bastante dela. Então, assim, que tem a noção, tem o conhecimento, sabe o que combina com o que. Isso aí é muito importante, porque dá uma segurança para o cliente que, por exemplo, de repente, ele não fechou um projeto de interior com o arquiteto. Ele está fazendo por conta. Então, assim, ter um profissional especializado na área agrega muito, entendeu? Também, assim, ó, isso aqui fica legal, como que vai assentar? Ele vai já por exemplo, ele já vai, as empresas, por exemplo, as marcas, elas já vão passar todas as especificações técnicas de como assentar um produto. Então, aí é uma garantia para o cliente que a chance é grande de tudo dar certo, entendeu? Sim, com certeza. E que nem você falou da Espaço Decor, por exemplo, agora a Espaço Decor ela tem um serviço de instalação mesmo acoplado junto com essa questão do produto. Então o cliente ele vai até a loja, escolhe o produto dele, já pode decidir se ele quer ou não fechar a instalação. E aí tem facilidade de pagamento, tem vários benefícios legais que quem tiver interesse é legal entrar em contato com a loja, com o WhatsApp de atendimento para saber mais. Sem dúvida, sem dúvida. É sempre importante, porque assim, existe frentes de trabalho dentro de uma construção. Por exemplo, tem a mão de obra que é especializada só na execução, no grosso, que a gente chama da parte cinza, tá? E tem a mão de obra que é especializada só em acabamentos. Então, assim, nada impede do cliente fechar a parte cinza com a construtora, com o construtor e deixar um acabamento, fechar a parte, entendeu? Certo. Isso é verdade. E quais dicas você pode dar para quem está começando a pesquisar sobre projetos e empresas? Olha, eu acho que a gente mora numa cidade pequena hoje, né? Então, assim, é tudo muito mais fácil para a gente saber referências de clientes, tudo. Então, assim, eu acho que nada melhor do que um boca a boca, né? Para saber com quem você está trabalhando, eu acho que isso é importante. E eu acho que aqui na nossa cidade é isso. Agora, se a gente for procurar uma empresa fora, existe vários meios de internet, né? Aqueles reclame aqui, aquelas coisas que você vai saber sobre a própria empresa, né? Se é uma empresa de confiança ou não. Mas eu acho que aqui na nossa cidade, ainda por ser pequena, a gente fica sabendo muito. É por isso que a gente fala, né? A gente tem que andar muito na linha, porque uma coisa errada que a gente faça, né? Aparece muito mais que várias coisas acertadas. Então, assim, a gente tem que procurar sempre fazer o certo, né? Não vou falar que nunca acontecem erros, acontece. Errar é humano, todo mundo erra, né? Mas eu acho que a gente tem que ser responsável em tentar achar a solução do problema, entendeu? Se acontecer um problema, então vamos sentar, vamos ver o que a gente consegue fazer para solucionar. E tudo tem jeito nessa vida, não seja tanto no profissional como no pessoal, eu acredito que tudo tem jeito.
Eu acho que a gente tem que querer que dê certo, entendeu? Tem muito cliente que às vezes é um pouco negativo. Parece que ele pensa que vai dar errado e normalmente dá errado com aquele cliente, porque ele é tão negativo às vezes, pensa que, ai, não, isso não vai ficar legal, ai, isso não vai dar certo, ai, e normalmente acontece. Então, assim, eu acho que a confiança com um profissional que você está trabalhando É é primordial. importantíssima, né? É Uhum. importantíssimo. Mas e as coisas vão caminhando E agora pra nesse gente falar um processo pouco aí. mais de produtos, assim, e até deixar uma deixa, né? Para quem está acompanhando a gente aqui pela live, se quiser mandar perguntas para você responder também, eu acho que seria Eu bem não legal. consegui acompanhar, viu? Depois você vê se você consegue ver, que eu acho que teve alguém que perguntou, eu não consegui acompanhar. Deixa eu ver. É, por enquanto a gente ainda não tem perguntas, mas quem quiser mandar, pode ir mandando aqui, que daí eu vou fazendo para você. E aí a gente vai conversando. Sobre os produtos, revestimentos e acabamentos. O porcelanato ele é um material que vem sendo muito utilizado, né, em diversos lugares da construção. Certo. Onde essa versatilidade pode ser aproveitada? Então, antigamente a gente não falava disso, até porque o porcelanato ele era feito de uma maneira que ele não tinha tanta durabilidade, a resistência que ele tem hoje, tá? Então, hoje a gente Uhum, utiliza porcelanato em bancadas, revestimentos, né? Tanto interno quanto externo. A gente faz infinitas, até móveis, hoje a gente faz com porcelanato. Então, infinitas coisas. E o acabamento sai perfeito. Você consegue fazer uma, um acabamento de meia esquadria, que fica como se fosse uma pedra. E você tem a opção de fazer uma coisa, por exemplo, antigamente a gente tinha o mármore ou o granito. O mármore é um uhum, material mais poroso, que ele mancha mais. Então, por exemplo, numa bancada de uma cozinha, ele não é aconselhado, porque ele tem. Ele é uma pedra mais sensível. Agora, por exemplo, o granito. Tem as opções, só que assim, eu tenho poucas opções. Então, assim, normalmente é o preto ou é um granito muito manchado. Então, que assim, e o porcelanato ele vem com uma gama de cores, uma gama de materiais, então isso aí é muito legal para você criar um ambiente. Hoje tem gente colocando porcelanato no teto, tem gente colocando. Então, assim, são infinitas possibilidades. Isso é muito legal, fazendo bancadas, cubo escavada, uma coisa mais bonita que a outra, com resistência, com tudo de bom. Assim, é bem legal e com preço também acessível, né? Porque ele fica uhum, compatível com uma pedra, dependendo do porcelanato, né? Porque é o que a gente fala, existe tudo quanto é tipo de preço hoje em dia. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa está com um orçamento um pouco mais justo. E necessariamente ela vai ter que colocar um porcelanato com custo menor e de repente uma peça menor. Você consegue uhum. trabalhar a peça de uma maneira que não apareça os vincos. Então aí você tem que usar a criatividade Ah, legal. para você não aparecer, por exemplo, as emendas. Então dá para você fazer uns alto relevo ou não, entendeu? Dá para você criar, usar a criatividade e fazer que a peça fique bonita mesmo sendo um porcelanato menor, entendeu? Então, Uhum, tem porcelanato para área externa. Hoje você tem porcelanato em três texturas. Você tem o polido, o acetinado e o rústico da mesma tonalidade. Isso há 5, 6 anos atrás não existia. Entendeu? Sempre assim, um estoava do outro, dava diferença. Hoje você consegue uma gama. É muito legal. E tem legal. imitação de pedra, imitação de madeira, infinitas opções. E hoje também tem os tamanhos maiores, né? A Expo Revestir, Também ela trouxe muito dessa questão dos porcelanatos em tamanhos maiores. tem. Tem de tudo, né? Então, assim, vai depender mesmo da criatividade, do bolso, do cliente. Então, mas dá para fazer muita coisa legal. A gente já tem uma pergunta aqui, que é da Milena, e ela perguntou assim: o uso do porcelanato em bancada e pia não deixa a bancada ou pia frágil, pois ele é mais fino que um granito, certo? Olha, tem um produto até chamado Neolite, que assim é caríssimo e assim, só que ele é de alta resistência. Se você vê a lâmina, que é finíssima. Então, assim, não significa que tem que ser grosso para ser resistente. Ele pode ser um produto Uhum. que é grosso e ele ser frágil, ele quebrar. Então, assim, o porcelanato,
ele hoje em dia ele é feito para ser resistente, sim. Eles fazem todo na hora de execução, eles fazem toda uma estrutura para suportar como se fosse uma pedra mesmo, tá? E tem Legal. massas, tem vários tipos com espessura, mas tem porcelanatos que são mais específicos para bancada. Então você tem que olhar isso aí, não é qualquer peça, entendeu? Peças muito finas, se não tiver qualidade, existe peça fina com qualidade. Agora existe peças que não têm qualidade. Aí você teria que ver qual que é mais adequada. Você faz escada, faz N coisas, tá? Então, assim, pode ficar tranquila que é resistente sim, já é comprovado isso. Perfeito. E assim, existe uma diferença, por exemplo, do porcelanato aplicado no piso de uma sala para o aplicado dentro de um banheiro, por causa da água e etc. Ó, é relativo. Tem gente que prefere, por exemplo, um porcelanato polido no banheiro e tem gente que prefere Uhum. mais rústico. Entendeu? Tem gente que fala que não tem nada a ver esse negócio de escorregar. Então, assim, eu não consegui definir até hoje, assim, o que é melhor, o que é melhor. Que cada cliente prefere uma coisa. Então, assim, eu não consigo definir isso porque isso é muito gosto pessoal, tá? Isso leva Eu bastante. prefiro o acetinado, na minha opinião. Porém, eu tenho vários clientes que preferem o polido no banheiro. E qual que é a diferença do acetinado para o polido e para o rústico? Por exemplo, o polido ele tem o brilho, o acetinado ele Uhum. não tem brilho, assim é um leve brilho. Ah, tá. E o rústico ele tem uma textura mais rugosa, que normalmente você pode colocar, por exemplo, em área externa, por exemplo, próximo de piscina, que aí é o caso, por exemplo. Eu não aconselharia um polido na área de piscina, porque aí a água isso aí escorrega mesmo, então tem que tomar muito cuidado nisso. Aí Uhum. o ideal é o rústico, tá? Agora tem que ver um rústico que não acumule sujeira, tá? Então tem que verificar Sim. inclusive isso. Por isso aí que existem, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as marcas também. Então, procurar sempre marcas que já estão no mercado há um certo tempo, que tem um selo de qualidade, tá? Não só, às vezes, assim, tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa vai muito pelo preço também, depois vai ter surpresas no futuro. A peça mancha, a peça trinca, então tem que tomar um certo cuidado. Quais marcas dessas que estão no mercado que você gosta de trabalhar e que você indica? Olha, tem várias marcas, viu? É difícil eu falar, né? Tem Portinari, tem Porto Belo, tem Incepa, tem Vila Gres, tem uma série de marcas muito boas. Ah, e tem Eliane, tem. É muita marca hoje em dia, viu? Tem as marcas até que elas têm uns preços melhores, que tem qualidade também. Ah, Seu isso é bem legal. tá? Então, assim, e às vezes, por exemplo, um revestimento, uma parede. Não necessariamente eu preciso colocar uma marca que seja com custo tão alto, porque o revestimento, por exemplo, ele não vai ter tanto atrito, ele não vai ter, por exemplo, a carga dinâmica, a Uhum. gente Sim. andando, né? Então, assim, você pode fazer essa mesclagem também. Hoje, você falou do porcelanato. Hoje a gente usa Uhum. porcelanato, inclusive em piscina. Antigamente a gente só tinha a opção da pastilha, né? Hoje a gente É. está usando porcelanato e a criatividade está sendo imensa. Eu já vi porcelanato preto, eu já vi porcelanato cinza, eu já vi porcelanato branco em piscina. E fica uma piscina mais diferente que a outra e mais bonita que a outra. Então, assim, vai muito da criatividade, né? Ele dá uma possibilidade de brincar mais com a questão do material, né? Sim, sim. E E agora voltando um pouco. fora porcelanato, tem outros materiais cimentícios, tem Uhum. imitações de tijolo também, que é muito legal, que Ah, é verdade. é muito bacana. Tem os E ladrilhos, fica lindo. tem muita coisa legal também no mercado. Antigamente, antigamente que eu falo, 10 anos atrás, a gente só ficava na pastilhinha, né? Tanto que, assim, o acabamento, ele fala muito da idade da casa. Então, se a gente entra numa casa, a cor da madeira que usou, se tem pastilha ou não. Então, assim, o material, ele fala muito do tempo. Porque existe o modismo, por exemplo, já chegou, era uma época, por exemplo, que a moda era o marfim. Então, todos os móveis da casa eram no marfim, aquela madeira amarelada, Uhum. né? Aí depois Sim. isso aí mudou para o imbu, o tabaco, que era aqueles armários escuros, tudo escuro. Aí depois virou o imbuia. Então isso aí vai mudando, né? Com o tempo vai mudando. Uhum. A telha era só cerâmica.
aí a telha passou a ser concreto, aí o telhado passou a ser embutido. Então, assim, e é legal isso, a variação do tempo, a história da casa, né? Então, isso aí é muito Aham, bacana. com certeza. Sendo que eu sou também uma pessoa, assim, que nos meus projetos, nos meus clientes, eu sempre oriento para tomar muito cuidado com os modismos também, né? Porque, assim, eu acho Uhum, que a gente tem que colocar uma coisa que dure pelo menos 10 anos, assim, que fique bonito pelo menos sim. 10 anos. Porque, assim, às vezes você coloca uma coisa que é muito de modismo, muito gritante, não sei o quê, você vai ficar um ano na casa, você vai olhar para a cara daquilo lá, você vai falar assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver isso, entendeu? Então, eu penso que Uhum, tem que tomar muito cuidado na escolha do material também. sim. Tomar muito cuidado com as imitações, porque tem imitações que são perfeitas, mas tem imitações que não são legais. Então, assim, e por isso eu acho que quem vai te orientar nisso é um profissional especializado, porque às vezes Com você é certeza. leiga, você não mexe com isso todo dia, né? Então, assim, um profissional ele vai te orientar, olha, essa peça aqui ela vai ficar legal, essa peça aqui ela já não, ela na hora que você, porque sempre a gente vê uma peça única. A hora que a gente vê várias peças unidas é outra história, né? Então, assim, Uhum. por isso que é legal a orientação de um profissional. E agora, já pra gente ir encerrando, essa live que foi mais rapidinha mesmo, né? Que na verdade era para ter sido uma entrevista. Mas essa questão agora voltando nos projetos. A gente está no meio de uma pandemia, de uma época de pandemia, e como que fica o projeto nessa época? Como que a pessoa ela faz? Ah, eu quero montar um projeto, eu faço videochamada, o que que fica Olha, mais facilitado? eu acho que a gente está sendo até beneficiado aqui. A gente só tem a agradecer porque a gente está conseguindo trabalhar em Três Lagoas, né, na nossa cidade. É diferente de outros estados aí. É, isso é Hoje verdade. nós todos estamos trabalhando no escritório, a gente atende com máscara, tem álcool em gel, tudo certinho, né? Perfeito. Mas se, por exemplo, o cliente for assim, ah, não, eu tenho muito medo de sair de casa, existe vídeo chamada. Hoje a gente usa tecnologia ao nosso favor, Uhum, tá? E o que a gente está sentindo? Que como tem muita gente que hoje em dia a gente não está podendo sair muito para a rua, né? Por exemplo, então a gente está curtindo muito o lugar que a gente vive. E com certeza. isso tá sendo muito legal porque a gente vai vendo, a gente fala assim, ah, eu queria mudar isso, eu queria fazer aquilo. Então, muita gente se mobilizando em cuidar da casa, cuidar do espaço onde trabalha, olhar contra outros olhos, deixar bonito. Então, assim, foi uma outra coisa que surgiu com isso tudo, entendeu? Um olhar mais específico. É, você acredita que a partir de agora os projetos já vão vir com essa mentalidade de tipo, minha casa é realmente meu lar? Eu torço bastante. Mas eu acho que assim, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, o pessoal fazia um projeto de arquitetura. Uhum, Ninguém se preocupava com o interior, tá? Eles terminavam uma hora e acabavam eles mesmos decorando, eles mesmos fazendo tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com o interior, elas estão questionando mais, elas sim. estão querendo mais. Então, assim, é uma coisa que, conforme os anos vão passando, vai mudando, entendeu? E é o que a gente fala: Uhum. quanto mais tiver atenção, melhor vai ficar. Quanto mais for conversado, melhor vai ficar. Então, por isso que a gente fala muito dessa interação do profissional com o cliente. Agora, mais uma pergunta para você. Vocês aí na Office 3 trabalham com o MCMV? Ai, que é MCMV? Fala um português mais claro para mim, meu Deus. Que é MCMV? Pior Guilherme, que agora até eu tô confusa. eu fiquei confusa aqui, deve ser coisa de engenheiro. Uhum. Bom, a Mas gente vocês têm alguma procura parceria com engenharias? o meu sócio é engenheiro civil. Mas assim, a gente não Uhum. executa. Ah, minha casa, minha vida. Ah, que você falou, né? A gente trabalha assim, trabalha assim. A gente tem muito projeto de, por exemplo, clientes que fazem casas geminadas, que é padrão Minha Casa Minha Vida, para venda, Uhum. tá? Então, assim, ou faz uma única casa. A gente mexe com financiamento de caixa. A gente tem todos os públicos, tá? Público A, B, C, D.
Enfim, a gente Legal. tá, não tem distinção entre ninguém, não. E assim, a gente adora trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Adora mesmo, porque assim, a gente tem que fazer um negócio ficar bonito, uma casa legal, bonitinha, com baixo custo, e tem que pensar, como ela é pequena, a gente tem que pensar assim em todos os detalhes do espaço. Não assim, eu adoro, por exemplo, tem esses negócios que fala, por exemplo, uma casa de 30 metros quadrados, um apartamento, e você tem que tentar encaixar tudo e ficar bonito, e dá para fazer coisas incríveis Que em legal. espaços pequenos. Então, a gente trabalha assim, com certeza. Perfeito. Então é isso, Isabela. Quero agradecer a tua presença aqui Eu que agradeço. nessa Espero que entrevista live. tenha respondido aí as perguntas suas. Com certeza. Tá bom? E só para avisar o pessoal, essa live vai ficar salva aqui no IGTV do Espaço Decor. Então, quem quiser assistir de novo ou mandar para os amigos assistirem e tudo mais, a Isabela atende na Office 3 e com Isso. certeza está à disposição de vocês. Então, muito obrigada por participar dessa live com a gente. Agradeço, gente. Qualquer coisa é só perguntar aí. Tá bom? Obrigado, pessoal da Então Espaço é Decor. isso. Até A já, gente beijão. agradece a parceria também. Exatamente. A gente trabalha com Então gente é que isso. a gente confia. Sem dúvida, a gente confia muito na Espaço Decor. Tá bom? Com certeza. Obrigada, Obrigadão, gente. viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até.